Pessoal, estamos de volta para mais um bloco do nosso módulo sobre locações. E no bloco anterior, nós falamos sobre o direito de preferência do locatário. E agora nós vamos falar sobre uma importante cláusula que deve constar nos contratos de locação, principalmente se você for aí advogado do locatário, ou você, como corretor de imóveis, que assessora, que administra imóveis para locação, deve orientar as partes acerca da existência dessa cláusula, da funcionalidade dessa cláusula, quando e como ela pode ser executada, né, cobrada ali pelo locatário. O artigo 8º da Lei do Inquilinato é que vai nos dizer quais são os requisitos para a validade dessa cláusula de vigência, né? Então, vamos ler lá no artigo 8º da Lei do Inquilinato o que dispõe a legislação. Então, o artigo 8º nos diz o seguinte: se o imóvel for alienado durante a locação, o adquirente poderá denunciar o contrato, com o prazo de 90 dias para desocupação, salvo se a locação for por prazo determinado, o contrato contiver a cláusula de vigência em caso de alienação e estiver averbado junto à matrícula do imóvel. Então, aqui fica claro que para que a cláusula de vigência seja oponível, né, seja executada perante o novo adquirente do imóvel, três requisitos precisam estar presentes. O contrato tem que ser por prazo determinado, até porque não se pode indefinidamente exigir ali a validade de um contrato de locação, né? Exigir que o novo adquirente obedeça um contrato de locação por tempo indeterminado e ficaria a bel prazer do locatário querer ou não querer desocupar aí o imóvel, né? Então, o contrato tem que ser por prazo determinado. No contrato deve constar essa cláusula de vigência. O que seria essa cláusula de vigência? É constar expressamente que em caso de alienação do imóvel durante a locação, esse contrato continuará valendo até o termo final da locação estipulada ali entre as partes. Ou seja, o comprador, o novo adquirente do imóvel, deverá cumprir aquele contrato de locação até o final do prazo estabelecido. Por exemplo, a locação foi estabelecida pelo período de 5 anos e o comprador, o novo comprador, adquiriu esse imóvel e ainda faltam 3 anos para que essa locação seja concluída, né? Seja findada. O novo adquirente terá ou não terá que obedecer essa locação? Segundo a legislação, ele apenas terá que obedecer se, além de constar essa cláusula no contrato por prazo determinado, ela estiver, né, este contrato estiver averbado junto à matrícula do imóvel. E aqui eu quero frisar a importância da averbação do contrato de locação na matrícula imobiliária do imóvel, lá no ofício de registro de imóveis, onde o imóvel está registrado. Sem o registro, né, sem a averbação desse contrato de locação, não se pode alegar que o novo adquirente tinha conhecimento da existência desse contrato de locação. Até mesmo porque somente os atos averbados na matrícula do imóvel é que são dados publicidade. E é em obediência a esse princípio da publicidade que se exige a averbação do contrato de locação quando existe a cláusula de vigência. E essa averbação, ela pode ser procedida, pode ser feita tanto pelo locatário quanto pelo locador. Se nós formos verificar a abrangência dessa cláusula, o benefício que ela causa ao locatário. Principalmente, ela é utilizada, né, principalmente nos casos de locações comerciais, as locações não residenciais,
pelo alto valor de investimento ali pelo locatário naquele imóvel, que geralmente realiza reformas, né? Ele adequa o imóvel à sua atividade comercial. Então, ele faz um investimento vultuoso aí naquele imóvel locado, né? E também, geralmente, as locações não residenciais, elas são feitas são pactuadas, né? Por um longo período. Então, naquele exemplo que eu dei ali no começo, os contratos de locação comercial, geralmente, eles são firmados pelo prazo de 5 anos. Então, imagina se neste contrato de locação não houver a cláusula de vigência ou, havendo a cláusula, não existir a averbação da matrícula do imóvel e logo no início dessa locação, no primeiro ano de vigência da locação, o proprietário do imóvel decide vender esse imóvel a um terceiro. Esse terceiro, não existindo essa cláusula de vigência averbada na matrícula, ele poderá, assim que ele se tornar o proprietário, ou seja, após o registro da escritura pública de compra e venda do imóvel, notificar aí, ele tem 90 dias para decidir, e após a notificação do inquilino, esse inquilino terá o prazo de 90 dias para desocupar o imóvel. Imagina o prejuízo causado àquele locatário que fez todo o investimento inicial no imóvel, que está investindo na publicidade, da localização dele, da atividade comercial dele, ter que, de uma hora para outra, desocupar aí o imóvel. Apesar de ser um período longo, né, são 90 dias da data da notificação, mas o locatário, com certeza, ele não quer aí ser pego de surpresa e ter que reestruturar toda a sua atividade comercial, todo o seu comércio, né? Considerando que ele já fez isso ao início da locação. Então, se nós formos verificar, obviamente, essa cláusula ela não é benéfica, né, ao locador. Os locadores, obviamente, não querem essa cláusula nos contratos, porque eles ficam ali obrigados os novos adquirentes, né, dos imóveis ficam obrigados ao cumprimento daquela locação, e isso dificulta muitas vezes a venda do imóvel. Então, para o locador, essa cláusula não é muito aceita, né? Mas aos locatários é um extremo, é um grande, né, artifício aí de proteção ao locatário. Então, se você assessora, se você administra, né, um imóvel e foi procurado por um locatário para a realização, né, de uma locação comercial, especialmente, é importantíssimo que seja colocado nesse contrato de locação a cláusula de vigência. Porque muitas vezes o locatário, apesar dele ser notificado acerca da venda daquele imóvel, da intenção do proprietário em vender aquele imóvel, o locatário ele não tem interesse nem condições, muitas vezes, de adquirir o imóvel. Então, para ele, o benefício realmente é a existência dessa cláusula que vai garantir a ele, pelo menos, o cumprimento daquele contrato até o final. E aí, se no decorrer da locação acontecer a venda do imóvel e existindo essa cláusula de vigência, o locatário ele tem como se preparar aí, ele tem como planejar a mudança dele daquele imóvel, uma vez que ele estará garantido até o final da locação. Eu quero mostrar para vocês o entendimento jurisprudencial sobre a validade da cláusula de vigência e a obrigatoriedade de que todos os requisitos legais estejam cumpridos para que realmente a locação seja respeitada pelo terceiro adquirente até o final do prazo pactuado entre locador e locatário. Eu coloquei aqui no material para vocês diversos julgados de diversos tribunais, onde nos deixam claro, né, nos demonstram essa obrigatoriedade, né, do registro do contrato de locação, da averbação do contrato de locação para que a cláusula de vigência seja respeitada. Então, aqui nesse julgado
do STJ, né? Posicionamento já do STJ. Eu vou ler só a parte negritada para vocês. Apesar de no contrato de compra e venda haver cláusula dispondo que o adquirente se subrogaria nas obrigações do locador, nos inúmeros contratos de locação, e aqui nós estamos falando de uma locação de uma venda, né, de um imóvel onde está localizado um shopping center. Então, apesar de no contrato de compra e venda haver essa cláusula dispondo que o adquirente se subrogaria nas obrigações do locador, nos inúmeros contratos de locação, não há referência à existência de cláusula de vigência, muito menos ao fato de que o comprador respeitaria a locação até o termo final. Ausente o registro, não é possível impor restrição ao direito de propriedade, afastando disposição expressa de lei, quando o adquirente não se obrigou a respeitar a cláusula de vigência da locação. Então, olha só como é importante se atentar às disposições legais, né? O artigo 8º da Lei do Inquilinato, ele deixa bem claro os 3 requisitos para que a locação seja respeitada até o final pelo novo adquirente. É o contrato por prazo determinado, a existência dessa cláusula no contrato de locação, de que o contrato valerá até o final do prazo pactuado, ainda que o imóvel seja vendido, e de suma importância que esse contrato seja averbado na matrícula do imóvel. Aqui nesse caso, vocês podem verificar que, inclusive, no contrato de compra e venda, constou que existiam locações naquele imóvel e que o novo adquirente se subrogaria nas obrigações daquele locador, né? Então, ele se tornaria, né, ali o novo locador do imóvel. E ainda assim, mesmo ele assinando o contrato de compra e venda, mesmo ele estando ciente que existiam locações, como não havia nesses contratos de locação a cláusula de vigência e o registro, a averbação desses contratos na matrícula do imóvel, o novo adquirente não foi obrigado a cumprir estes contratos até o final, porque isso seria aí uma restrição imposta ao seu direito de propriedade, sem que ele, de fato, tivesse conhecimento da obrigatoriedade de cumprir esses contratos até o final. Então, o que ficou claro ali naquele contrato de compra e venda é que ele se subrogaria nas obrigações do locador, não que ele teria que cumprir até o final, até porque não existia cláusula de vigência nos contratos e esses contratos não estavam averbados na matrícula do imóvel. Então, como é importante, né, a averbação do contrato e a observância aí dos requisitos legais. Temos aqui um outro julgado do TJ São Paulo, que é um tribunal, né, um dos tribunais de referência do nosso país, que diz que, faltando o registro, o que não se cumpre por demonstração de que o adquirente tinha ciência de que existia a cláusula de vigência, então não basta que o novo adquirente saiba que existe a cláusula de vigência ali no contrato de locação. Esse contrato deve sim estar averbado, porque não há como exigir o cumprimento do contrato, afigurando-se, portanto, descabida a pretensão dos requerentes de permanecer no imóvel até o final do julgamento da ação. Então, sem registro, o contrato de locação não é oponível a terceiros e o novo adquirente não é obrigado a respeitar essa locação até o final. Outro julgado nos diz que, havendo alienação do imóvel locado, o contrato de locação somente subsiste se nele contiver cláusula de vigência e se ele estiver registrado na matrícula do imóvel junto ao cartório de registro de imóveis competente. Então, é um entendimento pacificado tanto no STJ quanto nos tribunais. Sem a averbação do contrato de locação, não há que se falar aí em cláusula de vigência válida, que pode ser oponível a terceiros. Então, ainda que conste ali a cláusula, o comprador não precisará, né, cumprir ali o contrato até o final, justamente por não constar da matrícula do imóvel. O contrato de locação não oponível ao arrematante, ausência de averbação do contrato de locação contendo a cláusula de vigência e por prazo determinado, junto à matrícula do imóvel. Então, aqui nessa situação, houve uma arrematação de um imóvel locado
e este imóvel, este contrato de locação deste imóvel tinha cláusula de vigência, era por prazo determinado, mas o locatário, nem o locador providenciaram a averbação desse contrato. Eu costumo, né, dizer que, ainda que possa ser providenciada a averbação do contrato tanto por locador quanto por locatário, obviamente que o interesse maior aí nessa cláusula é do locatário. Então, o locador, considerando que para ele é um prejuízo ter um contrato com cláusula de vigência averbada, porque pode dificultar aí a venda do imóvel, porque o novo adquirente tem um ônus ali, né, de suportar aquele locatário, de suportar aquela locação até o final. Então, muitas vezes, na maioria das vezes, o locador não vai proceder aí à averbação desse contrato na matrícula do imóvel, cabendo ao locatário providenciar essa averbação, até porque ele é que é beneficiado com a existência dessa cláusula. Então, você, né, advogado, como forma de assessoramento aí dos seus clientes, principalmente se forem locatários, né, investidores investidores aí no ramo comercial, é muito importante orientar sobre a existência dessa cláusula, fazer um contrato bem elaborado, deixando a cláusula expressa ali no contrato e não esquecer, obviamente, de orientar o seu cliente a levar esse contrato de locação a ser averbado, né, no registro de imóveis. E, na verdade, você pode oferecer esse serviço, né, ao seu cliente, oferecer o serviço de providenciar a averbação daquele contrato. Então, pode agregar aí nos seus honorários, né, não só a elaboração, né, a confecção do contrato de locação, como também providenciar o registro, a averbação desse contrato na matrícula do imóvel. Com relação à averbação em si no registro de imóveis, é muito importante frisar aqui que, se a matrícula não estiver em nome do locador, dificilmente o registrador irá providenciar esta averbação, irá proceder a essa averbação. Então, você, locatário, né? Administrador, né? Você como corretor, você como advogado que está aí assessorando as partes. A primeira coisa que tem que ser feita é pegar uma matrícula do imóvel, porque muitas vezes quem está locando o imóvel não é o proprietário, é um possuidor, porque ele detém a posse ali do imóvel e ele pode locar esse imóvel. Então, a matrícula do imóvel, inevitavelmente, não vai estar no nome dele. E aí, se a matrícula não estiver no nome dele, essa cláusula de vigência vai ser inócua, não vai poder ser executada, até porque o contrato não poderá ser averbado na matrícula do imóvel. Então, é muito importante prestar atenção nessa situação. De nada adianta colocar uma cláusula no contrato que não poderá ser cumprida, até porque o contrato não poderá ser averbado na matrícula do imóvel. Então, nesse bloco, nós conversamos sobre a importância, né, da cláusula de vigência, os requisitos de validade dessa cláusula, quando ela é ou não oponível ao terceiro adquirente e quando ela deve, né, ser aí cumprida pelo terceiro adquirente, né? Frisando que nós temos 3 requisitos para a validade da cláusula de vigência, que é o contrato ser por prazo determinado, existir a cláusula de vigência nesse contrato e esse contrato ser levado para averbar na matrícula do imóvel. Lembrando que a matrícula do imóvel deve estar em nome do locador, dos locadores, senão será inviável a averbação desse contrato. Eu fico à disposição para sanar quaisquer dúvidas de vocês e vocês podem mandar, né, qualquer pergunta, qualquer dúvida, tanto no meu Instagram, no direct, né, no Instagram, por e-mail, ou aqui na plataforma que nós iremos responder vocês. Até o próximo bloco.